Questão número 9, uma questão da banca ESAF. O enunciado diz o seguinte: durante uma viagem para visitar familiares com diferentes hábitos alimentares, Alice apresentou sucessivas mudanças em seu peso. Primeiro, ao visitar uma tia vegetariana, Alice perdeu 20% de seu peso. A seguir, passou alguns dias na casa de um tio, dono de uma pizzaria, o que fez Alice ganhar 20% de peso. Após ela visitou uma sobrinha em seu regime, Alice também emagreceu, perdendo 25% de peso. Finalmente visitou um sobrinho, dono de uma renomada confeitaria, visita que acarretou para Alice um ganho de peso de 25%. O peso final de Alice após essas visitas a esses 4 familiares, com relação ao peso imediatamente anterior ao início dessas sequências de visita, ficou o quê? Letra A, exatamente igual, letra B, 5% maior, letra C, 5% menor, letra D, 10% menor, letra E, 10% maior. Então veja, após a leitura do enunciado, a gente constata aí que a gente tem um problema de porcentagem e, em particular, um problema envolvendo aumento ou abatimento sucessivo, que a gente chama de aumento ou desconto sucessivo, certo? Só muda mesmo o contexto, isso poderia estar em outros contextos, certo? Mas a gente tem uma sequência aí de aumentos ou abatimentos ou descontos, certo? Sucessivos, tá? Isso é um tipo de questão que é bem clássica em concurso, né? Relacionada ao assunto porcentagem, ok? Vamos à solução da questão. Então veja, quando ela foi visitar o primeiro parente, ela perdeu 20% do peso que ela tinha. Aí em seguida, essas visitas elas são consecutivas, né? Aí quando ela vai visitar o segundo parente, ela ganha 20% do peso, né, que ela tinha. E em seguida perdeu 25% e em seguida ganhou 25%. Aí cuidado para não cair na besteira de somar ou subtrair, né, esses aumentos ou descontos, certo? O que ela perde eu vou interpretar como desconto, ou seja, somar esses ganhos e subtrair essas perdas, que não vai funcionar, porque, por exemplo, quando ela perdeu ali 20%, ela perdeu 20% do seu peso original, antes de chegar na casa do primeiro parente, certo? Agora, quando ela vai visitar o segundo parente, o que é que acontece? Ela está com um peso, né, 20% menor. Aí ela vai ganhar 20%. Só que ela ganha 20% relativo a esse novo peso que ela tem, ok? Após sair da casa do primeiro parente. Aí por isso que não funciona somar. Então como é que a gente vai fazer esse problema? Eu vou dizer que o peso inicial, certo? Esse peso inicial eu vou representar por PI. Eu vou dizer que o peso inicial de Alice é 100%, ok? Qualquer valor sem acréscimo ou sem perda, o original é 100%. Eu vou dizer que vale isso aí, certo? Agora, eu vou calcular o peso final, certo? O peso final seria o peso após todas as visitas, certo? Aí esse peso final eu vou representar por PF. Ok? Aí veja, o peso inicial com que ela chega na casa do primeiro parente é 100%. Aí, ao sair da casa desse primeiro parente, ela nota que perdeu 20% desse peso aqui. Ou seja, se ela perdeu 20%, ela não sai mais com 100% desse peso. Ela vai sair com 80% desse valor, certo? Então, eu multiplico por 80 sobre 100, 80%. Se quiser, pode multiplicar direto por 0,8, ok? Mas eu vou preferir deixar em fração. Então, quando ela sai da casa do primeiro parente, ela sai com 80% do peso dela, ou seja, essa conta aqui me dá
o novo peso de Alice após sair da casa do primeiro parente. Aí chega na casa do segundo e lá ela ganha 20% do peso. De qual peso? Desse novo peso aqui. Então, se ela vai ganhar 20%, então ela vai passar a ter 120% desse peso aqui. Então, basta que eu multiplique por 120. Entendam, no primeiro ela perdeu 20%. Houve uma perda de 20%. Aí, se tem uma perda de 20%, para representar isso, o novo valor vai ser 80%. Agora, depois houve um ganho de 20%. Aí, para representar um ganho de 20%, eu multiplico por 120%. Aí, na casa do terceiro parente, ela perde 25% do peso, desse peso aqui, certo? Aí, nesse caso, se houve uma perda de 25%, a gente multiplica por 75%. E, finalmente, no último, ela ganhou 25%. Se ganhou 25%, para representar o novo valor, eu multiplico por 125%. Pronto, aí, nesse caso, ao fazer essa conta, eu vou ter o peso final de Alice, certo? Então, o peso final de Alice vai ser igual ao quê? Vamos fazer algumas simplificações antes das contas. Por exemplo, eu posso simplificar 2 zeros desse, com 2 zeros desse aqui. Eu posso simplificar um zero desse com um aqui e um daqui com um daqui, certo? Então, a gente se livrou de 4 zeros embaixo, 4 zeros em cima, ok? Agora, vamos fazer essas multiplicações aí. Eu vou escolher uma forma de multiplicar, tá? Que dê para não ter muito trabalho. Por exemplo, 75 vezes 12, né? 75 vezes 12, isso dá 900. Aí eu ficaria com 900 multiplicado por 125 vezes 8. 125 vezes 8, isso é igual a 1000. Ok? Então vai ficar 900 vezes 1000. E note ali que ainda ficou no denominador 100 vezes 100, que eu vou preferir deixar assim. E ainda tem o símbolo de porcento, né? Aqui, ó. Ainda tem um símbolo de porcento. Aí note que dá para simplificar um pouco mais. Eu vou simplificar 2 zeros em cima com 2 embaixo, mais 2 de cima com 2 de baixo. Então, a gente está vendo aí que o peso final de Alice, ao sair da casa do quarto parente, né, após a sequência das visitas, vai ser 9 vezes 10%. 9 vezes 10 dá o quê? Vai dar 90%, certo? Então, vejam que inicialmente ela tinha 100% de peso e após as visitas ela ficou com um peso final de 90%. Aí o que é que a gente nota comparando o valor inicial com o valor inicial com o valor final? A gente nota que houve uma perda de 10%. Ok? Porque antes era 100% e agora é 90%. Então, no final de tudo, ela acabou perdendo 10% do seu peso inicial. Aí 10% é a resposta da questão, que é o que se encontra na letra D, né? 10% menor, ela ficou com um peso 10% menor comparado ao peso inicial. Então, letra D é a alternativa correta da questão, ok?